Graça e paz, cara amiga, caro amigo, aqui inscrito no nosso canal Boa Notícia, esse canal do YouTube, com o qual nós queremos fazer chegar cada dia a boa nova de você para que a nossa vida ganhe esse gosto de evangelho. No dia de hoje, eu bem que posso começar essa nossa reflexão, essa nossa meditação dizendo para você: Feliz Ano Novo! Sim, hoje começa um novo ano na liturgia. O ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento. Neste ano, nós seremos acompanhados a cada domingo do tempo do Advento e depois no tempo comum pelo evangelista Marcos. Marcos escreve um evangelho muito sucinto, 16 capítulos, talvez originalmente apenas 15, e nesses 15, 16 capítulos ele quer responder a uma pergunta fundamental: quem é Jesus? E ele quer que quem se prepara para o batismo, os catecúmenos, respondam esta pergunta e descubram, na verdade, o que é a fé e o que é a fé em Jesus. Hoje, a liturgia, começando a leitura do Evangelho de Marcos, não começa pelo capítulo 1, mas vai começar justamente pelo capítulo 13, que é uma cena na qual Jesus está com os discípulos Pedro, Tiago e João diante do templo, e Jesus fala para eles, depois de ter falado dos acontecimentos dos últimos tempos, fala para eles da necessidade de estarem vigilantes. Na linguagem do mundo antigo, estar vigilante significava estar acordado. Era uma palavra técnica, digamos assim, para quem era sentinela, para quem era responsável por estar acordado, para não deixar que o exército inimigo assediasse a cidade. E, sobretudo, esses assédios, esses assaltos a uma cidade, muitas vezes eles aconteciam durante a noite. Então era preciso estar acordado, desperto, não é, para que a cidade não viesse tomada. Jesus até fala que nós, os seus discípulos, somos semelhantes a pessoas que o patrão, o dono da casa, deixam ali tomando conta da porta, né, para que estejam atentos, para que vigiem. Na porta você está atento a quem entra e atento a quem sai. Portanto, eu e você, nós devemos estar atentos ao que entra dentro de nós, ao que entra dentro do nosso coração e ao que sai do nosso coração, ao que sai da nossa vida, ao que sai da nossa existência. Portanto, o chamado de hoje é um chamado a vigiar. Mas o tempo do Advento é uma palavra que significa chegada, é uma palavra que significa vinda. Mas é interessante como, por exemplo, a palavra Advento dá a ideia também de, por exemplo, em língua inglesa, né? Adventure, aventura. Tem quase essa mesma raiz. Aventura é alguma coisa que a gente se joga, não é, para realizar. Fazer uma aventura é lançar-se, é ir atrás de alguma coisa. O tempo do Advento, portanto, é algo que não se faz na passividade. É uma espera que é de aventura. E por isso deve ser uma espera que é marcada por uma coisa chamada bem-aventurança. De fato, a liturgia chama a esperança que os cristãos têm na vinda de Cristo da beata, da bem-aventurada esperança da vinda do Cristo nosso Salvador. O texto litúrgico fala de uma spectantes beatam spem, de estamos esperando a bem-aventurada esperança, Adventus Salvatoris Nostri Jesu Christi, a bem-aventurada chegada, a esperança da bem-aventurada chegada do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, a gente olha para a vinda de Jesus como uma esperança bem-aventurada, que é de uma aventura que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Portanto, o Advento é esse tempo que nos prepara para aquela vinda de Cristo que virá na sua glória. Essa é a primeira dimensão do tempo do Advento. E a gente intensifica isso de hoje até o dia 16 de dezembro. A segunda dimensão do tempo do Advento é aquela dimensão de recordação, de relembrar a primeira vinda de Jesus, que foi uma vinda na simplicidade, que foi uma vinda escondida, foi uma vinda sem chamar a atenção. Aquela vinda futura, Jesus virá na sua glória, manifestando que ele realmente é Senhor da história. Então, o nosso olhar dirigido para o futuro,
o Senhor que virá, nosso olhar dirigido para o passado, o Senhor que veio, nos faz estar atentos para viver o presente, como essa aventura, como esse dom que o Senhor nos dá, para que a gente saboreie, para que a gente viva nessa vigilância, nesta atenção a tudo aquilo que acontece à nossa volta. Mas este ano, o início do novo ano litúrgico, nesse dia 29 de novembro, faz coincidir uma outra realidade. Qual é? Aquela realidade que hoje muitas comunidades começam a novena da Imaculada Conceição. Todos nós vivemos isso, porque o dia 8 de dezembro é a festa da Imaculada. Independente de uma comunidade não ter como padroeira a Nossa Senhora na sua Imaculada Conceição, nós todos cristãos celebramos esta solenidade da Imaculada Conceição de Maria, Concepção de Maria, ou seja, celebramos no dia 8 de dezembro o dia em que Santa Ana concebeu Santa Isabel. O dia é, portanto, que Ana ficou grávida. E o que é que isso quer dizer? Que a fé da gente está ligada à história, à esperança de Israel, porque Joaquim e Ana eram pessoas que tinham esperança nessa salvação que viria. Mas aqui tem alguns dados interessantes. A tradição diz que Ana ficou grávida, sendo anciã e estéril. Isso significa que nos planos de Deus, os idosos, aqueles que são estéreis, de acordo com a biologia, que são idosos, aspectos de uma geografia humana que olha as faixas etárias, todos esses são incluídos no plano de Deus. No plano de Deus tem lugar para uma jovenzinha como Maria, no plano de Deus tem lugar para uma anciã como a sua mãe Ana, como teve lugar para um ancião como Abraão, que ainda é idoso, com a sua mulher Sara, são chamados a deixar a terra deles e entrar na terra que Deus tinha prometido. Portanto, começando o tempo do Advento e coincidindo com esta novena da Imaculada, nestes tempos críticos de pandemia que nós estamos vivendo, que estamos vendo os riscos que correm os nossos idosos, nós somos chamados a contemplar como Deus é o Deus que inclui os idosos no seu plano, que Deus é o Deus que não deixa ninguém de fora, para quem toda a vida tem sentido. E começamos justamente celebrando a concepção, o início da vida humana. Então a vida humana que desde a sua concepção até o seu fim tem sentido, e sobretudo na gravidez de Ana, tem aqui um chamado para a gente entender que toda vida pode ser fecunda, toda vida é fecunda, não apenas fecunda deste ponto de vista de gerar um filho, de gerar uma filha, mas uma fecundidade que é espiritual, uma fecundidade que é mental. Portanto, o tempo do Advento nos faz pensar naquilo que nós encontramos no livro da Sagrada Escritura, o profeta Isaías, que diz que a raiz de Jessé brotou. E dessa raiz que brotou, chegou para nós o Salvador. Então, com essas perspectivas que nós queremos iniciar esse novo ano litúrgico, e eu quero desejar para você felicidade nesse novo tempo. Então, que tal começar a organizar bem o seu tempo para encontrar espaço para uma oração, para a escuta da Palavra de Deus, para que a sua vida se torne também vida fecunda? Minha amiga, meu amigo, a você que acompanhou essa nossa meditação, eu quero agradecer. Curta esse vídeo, divulgue esse vídeo. Obrigado se você já está inscrito no nosso canal. Se não está, faça-o agora. E se você já está inscrito, que tal convidar mais alguém? Como nós dizíamos no início, né? Advento significa chegada. Portanto, faz alguém chegar a mais nesse canal, que não é só nosso, meu, é seu também. Nesse sentido, nosso, porque dividido entre nós, que vamos nutrindo o amor pela Palavra de Deus. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.